Meus irmãos e irmãs, a nossa liturgia de hoje, liturgia de Ramos com a Paixão do Senhor, nós encerramos o tempo quaresmal. E com essa liturgia nós somos introduzidos na grande semana, a Semana Santa. Iniciamos hoje com o Domingo de Ramos. E vamos fazer uma bela caminhada, uma caminhada de fé. Meditar toda a dor, todo o sofrimento de Jesus por amor a nós. Nas dores, no sofrimento de Jesus, também as nossas dores, os nossos sofrimentos. Mas acreditando que essa caminhada não vai terminar na cruz. Ela não termina com a morte, mas vai terminar com o túmulo vazio. Nós vamos celebrar a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Mas para chegar à Páscoa, é preciso passar pela cruz. E não ter medo dessa cruz, porque o Senhor caminha conosco. A liturgia de hoje é dividida em dois momentos. Primeiro momento da bênção de Ramos, que nós lemos o Evangelho da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o segundo momento da celebração eucarística, onde nós acabamos de ouvir o relato da paixão do Senhor. Então essa liturgia nos convida a contemplar esse Deus que por amor desceu até nós, partilhou a nossa humanidade, fez-se servo e morreu na cruz por nós. Portanto, a cruz hoje é apresentada como uma lição de amor. O texto da primeira leitura de hoje, da profecia de Isaías, é uma referência ao terceiro canto do servo sofredor, marcado pela escuta da palavra, pela fidelidade, pela resistência diante da dor e da perseguição. O texto nos fala da condição desse servo. Ele é discípulo, porque ele é tratado como discípulo, porque ele recebe de Deus uma missão. Por 3 vezes diz que ele é alguém que ouve Deus. É sempre numa atitude de escuta. Nada se inicia com o servo. É Deus que age nesse discípulo. Mas ele diz assim, diante da missão que Deus o confiou, uma missão difícil, dolorosa, não foi fácil para esse servo, que nós identificamos com Jesus. Como também nós, quantas vezes nós vivemos algo também doloroso na nossa vida. Mas esse servo, diante do sofrimento, ele diz assim: mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não seria humilhado. Isso é um ato de confiança. Quisera que nós também, naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos doloridos da nossa vida, a gente dizer isso: o Senhor é meu auxiliador. Eu não vou abaixar o meu ânimo, eu não vou desanimar, porque eu sei que o Senhor está ao meu lado, e eu não serei humilhado. Apesar do sofrimento, da perseguição, esse servo confiou em Deus. A certeza de que ele não estava sozinho, mas que ele tinha uma força que vinha de Deus. Ele se torna servo mais forte do que a dor, mais forte do que o sofrimento, mais forte do que a perseguição. Por isso ele diz: eu não serei humilhado.
A presença de Deus na nossa vida nos faz muito mais forte do que as dores que nós experimentamos, porque Ele é o nosso auxiliador. Lá no alto da cruz, no final do Evangelho da Paixão, aquele centurião vai dizer: este realmente é o Filho de Deus. E é isso que Paulo fala na segunda leitura de hoje. Nós temos dois movimentos, um ascendente e o outro descendente. Jesus, no movimento descendente, ele se esvazia, ele desce até nós, ele se faz um de nós, ele se humilha. E no movimento ascendente, Jesus, ele é elevado à condição de Senhor. Jesus é elevado à condição de Senhor e se apresenta não como um rei poderoso, mas se apresenta como Senhor que ao mesmo tempo se torna servo. Ele doa a vida por nós, ele entrega a vida por nós. E é isso que nós vamos celebrar durante toda essa semana. O Evangelho duplo, que nós ouvimos, o primeiro da entrada de Jesus em Jerusalém, é um primeiro momento. Nesse relato, Jesus sobe para a cidade de Jerusalém, no período da Páscoa. O povo estava na expectativa muito grande da chegada do Messias. E do Monte das Oliveiras, Jesus envia 2 de seus discípulos a um povoado, Betfagé ou Betânia, para buscar um jumentinho. E ele diz: se alguém questionar, diz assim: o Senhor precisa dele. E Jesus monta no jumento como gesto de humildade. Jesus escolhe aquele animal, um jumento, como meio de transporte, porque o jumento é um animal forte e ao mesmo tempo humilde. A humildade não significa fraqueza, pelo contrário, ela requer de cada um de nós coragem para escolher o caminho menos vistoso, talvez o caminho mais difícil, em vez de seguir um caminho fácil. Humildade é resistência, é você escolher um caminho que muitas vezes, como eu disse, não é o caminho mais fácil, mas o mais difícil. E as pessoas que acompanhavam Jesus gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem no nome do Senhor, Hosana nas alturas. A palavra Hosana significa salva-nos, nós imploramos, salva-nos. Segundo o profeta Zacarias, o Messias ia chegar montado num jumento, símbolo de humildade, não num cavalo branco, grande, como os reis da época entravam nas suas cidades. E as pessoas estendiam os mantos para Jesus passar, lembrava a aclamação dos reis. Também acenavam com ramos que haviam cortado das árvores. E o grito, Hosana, como eu disse em hebraico, significa salva-nos. Chamar de Jesus filho de Davi era clamar a ele como Messias. E a entrada de Jesus em Jerusalém não é apenas uma cena bonita que nós repetimos com os ramos nas mãos, mas é um gesto profético que nos faz termos a mesma atitude do Senhor, o servo, aquele que dá a vida. A entrada de Jesus em Jerusalém nos convida a não separarmos a fé da vida. Quem acolhe Jesus como Messias é chamado a estar do lado daqueles que jogam manto, talvez a única coisa que tenham, agitar os ramos da nossa esperança, não perdermos a esperança, porque o Senhor é o nosso auxiliador. O texto diz que Jesus
fala para os discípulos, quando eles perguntarem sobre o jumentinho, diz assim: o Senhor precisa dele. Dom Helder Câmara, quando ele ia fazer uma palestra, as pessoas ficavam ansiosas para ouvir Dom Helder. E antes dele falar alguma palestra, ele rezava uma oração. Ele dizia assim: Senhor, agora é a sua entrada triunfal em Jerusalém, e eu sou apenas o seu jumentinho. Jesus, ele diz assim: o Senhor precisa dele. Talvez é isso também para nós. O Senhor precisa de nós. O Senhor precisa de mim. O Senhor precisa de você. E nós somos apenas o jumentinho. É Ele que entra, é Ele que adentra na nossa vida, na vida do outro. Somos apenas instrumentos dEle. O Senhor precisa de nós. E aí, o texto que nós ouvimos da paixão. Alguns pontos. Primeiro, o mesmo povo que aclamou Jesus com os ramos, foi o povo que pediu que soltassem Barrabás e matassem Jesus. Escolher Barrabás. Muitas vezes nós também estamos escolhendo Barrabás e matamos e crucificamos Jesus. E um lugar muito comum que a gente faz isso é justamente nas redes sociais. Alguém lança uma ideia e a gente nem pergunta se aquilo é verdade ou mentira, e a gente vai atrás. Foi isso que aquelas autoridades fizeram com o povo. Alguém lançou uma ideia e o povo fez a cabeça do povo, e o povo começou a entender que bandido era Jesus e santo era Barrabás. E pediram a morte de Jesus. Vejam que ponto que alguém pode fazer a cabeça do outro, inverter todos os valores. E isso corre um risco muito grande da gente fazer isso nas redes sociais. Talvez também nós, induzidos, matamos Jesus e salvamos Barrabás. Outro gesto é lavar as mãos, ser indiferente em situação. Isso é omissão. No mundo romano, a crucificação era um meio de punição para crimes hediondos. E Jesus foi crucificado como um malfeitor, com os pés no chão e o olhar para o alto. Carreguemos também a nossa cruz, na certeza que Jesus torna mais leve a nossa cruz. Neste domingo de Ramos, possamos refletir sobre como podemos cultivar mais humildade nas nossas vidas. Seja qual for o caminho que a gente escolher, uma coisa é certa: a humildade é fundamental para que a gente seja mais feliz. Só se deve carregar ramos quem estiver disposto a amar. Quem não está disposto a amar não deve carregar ramos. Porque foi isso que o Senhor fez por nós. Que essa Semana Santa nos encontre com os olhos abertos, para viver aonde que Jesus continua entrando. Ele entra em Jerusalém, entra nas nossas vidas, com os ouvidos atentos, para seguir o caminho que passa pela cruz, mas não termina na cruz. Façamos essa caminhada dessa semana, uma caminhada de fé, de esperança, na certeza que o Senhor é nosso auxiliador,
Não nos deixemos abater o ânimo. Nós não seremos humilhados. Nunca fomos. Nunca seremos. Porque Deus está conosco. Como Ele esteve com seu Filho Jesus em todos os momentos. Assim Deus está conosco. Caminhemos na fé e na esperança. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai.